Fala pessoal, nessa questão da Unicamp, a gente tem um triângulo isósceles com dois lados que medem 5 e com um ângulo θ ali formado entre eles, que o enunciado diz que é tal que o cosseno de θ meça 3/5. E ele começa pedindo para você calcular a área desse triângulo. Tem duas coisas que você pode fazer para calcular essa área. Você pode tanto tentar usar a base vezes a altura sobre 2, e aí você vai ter que procurar a base e procurar a altura, o que, né, é uma coisa super viável. Ou você pode lembrar que dá pra gente calcular a área de um triângulo fazendo meio abesseno. E já tem a situação meio que ideal para isso, né? Porque você já tem dois lados da figura, né? E você tem o cosseno do ângulo. O seu único trabalho para você fazer o meio abesseno é você descobrir o cosseno de θ a partir do valor desse seno. Eu vou resolver dos dois jeitos. O meio abesseno é o melhor jeito para a gente resolver, então eu vou começar por ele, pode ser? Então, para o item A, a primeira maneira é calculando a área do triângulo fazendo o meio abesseno. Para isso, eu vou ter que descobrir quem é o seno de θ. Porque os dois lados que a gente vai usar podem ser os dois lados que o enunciado chamou de azinho. Então, falta só descobrir o seno. Como é que a gente pode descobrir o seno? Um recurso que você tem é a relação fundamental da trigonometria. Lembra que para qualquer ângulo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado desse cara tem que ser igual a 1. Então, se você já sabe quem que é o cosseno, porque o enunciado te deu essa informação, substituindo o valor de cosseno nessa equação fundamental, a gente consegue descobrir quem que é o seno. Mas a segunda maneira, que é bem interessante, é você lembrar que você pode construir um triângulo auxiliar. Cosseno de θ, seno de θ, tangente de θ são propriedades do ângulo, né? E independem de onde ele aparece no exercício. Então eu não preciso pensar nesse triângulo para eu tentar calcular quem que é o seno a partir do cosseno. Eu posso montar um triângulo em que o θ também apareça e calcular o seno de θ a partir dele. E já que a gente tem essa liberdade de montar um triângulo para fazer esse cálculo, muito mais útil seria se você montasse um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo é um triângulo mais legal para você fazer trigonometria. Então eu vou construir um triângulo que nada tem a ver com o triângulo do exercício, certo? Em princípio. E eu quero que nesse triângulo exista um ângulo que seja igual a θ. E para isso, eu preciso que quando eu faço a conta do cosseno nesse triângulo, o resultado seja 3/5. Como é que eu calculo o cosseno? Normalmente, a gente pega o cateto adjacente e divide pela hipotenusa. Então, assim, você pode escolher quaisquer valores de cateto adjacente e de hipotenusa que você quiser, desde que, quando você divida um pelo outro, o resultado seja 3/5. Claro que o jeito mais simples de você fazer isso é se você escolher que o cateto adjacente seja 3 e a hipotenusa seja 5. Beleza? Então a gente monta esse triângulo a partir do valor do cosseno, né? Você só tem essa exigência. Você precisa que o cálculo do cosseno resulte em 3/5. E a partir desse triângulo a gente vai calcular quem é o cosseno, quem é o seno. Como? Você vai encontrar o lado que falta, usando o teorema de Pitágoras, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Creio eu que nesse triângulo a gente não vai precisar explicitamente fazer Pitágoras, né? Porque é um triângulo bem famoso. É aquele triângulo 3, 4, 5. E agora que você descobriu quem é o outro cateto, a gente pode simplesmente calcular o seno fazendo o cateto oposto, que nesse triângulo é 4, e dividindo pela medida da hipotenusa, que nesse triângulo é 5. Opa! Então, se o cosseno de θ é 3/5, é porque o seno de θ é 4/5. Perfeito. Agora você pode jogar lá no cálculo da área. Então, para este triângulo especificamente, isso vai ser metade de lado 5 vezes lado 5 vezes seno de θ, que é 4/5. Dá para você simplificar um 5 com aquele e dá para você simplificar o 2 de baixo com 4. O que sobra? Sobra 5 vezes 2, o que significa que essa área é 10. 10 centímetros quadrados é a resposta do item A. Perfeito? Muito simples você fazer o cálculo da área dessa maneira. Mas dá para a gente fazer por base vezes altura sobre 2 também.
E eu vou fazer para você ver exatamente como que funcionaria esse cálculo, né? Para muitos alunos, a primeira solução que eles pensam é em procurar a base e procurar a altura. E também porque as coisas que a gente descobrir no meio do caminho dessa solução vão servir para ajudar a gente a resolver o item B. Então, meio que já vai servir para dois propósitos, né? A gente une o útil ao agradável, mostra uma solução alternativa que te dá mais ideias para resolver o problema, se você encarar um problema desse tipo alguma vez na sua vida, o que provavelmente vai acontecer, e já prepara a solução do item B. Então, para você resolver por base vezes altura sobre 2, você precisaria primeiro descobrir a base e a altura. A base, como a gente tem o cosseno e a gente tem dois lados, a gente pode descobrir usando a lei dos cossenos. Então, eu aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo, eu vou ter que chamar essa base aqui de B. Pode ser? Tô ligado que é uma escolha bastante original, certo? Mas vamos que vamos. A lei dos cossenos vai ser B ao quadrado, né? Sempre o lado que vai ficar isolado é o lado oposto ao ângulo que você vai usar. B ao quadrado vai ser quadrado de um lado, mais quadrado do outro, menos 2 vezes de um lado, vezes do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O enunciado já me deu esse cara, ele é 3/5. Então, isso aqui é o cosseno de θ que foi dado pelo enunciado. Agora conta, né? B quadrado vai ser 25 mais 25 menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5 terços. Dá para cortar um 5 com outro. Sobra 10 vezes 3, que é 30. 25 mais 25 é 50. Menos 30 fica 20. E, portanto, B vai ser raiz de 20. Né? Lembrando que o 20 é 4 vezes 5. E que quando você vai tirar a raiz, se for raiz de um produto, a gente pode separar essa raiz em raiz de uma coisa vezes raiz da outra. Concluindo, portanto, que o seu Bzinho é 2 raiz de 5. Opa, calculamos a medida da base. Falta a gente descobrir quem que é a altura. Então, traça a altura, sempre um bom começo você enxergar o que você quer calcular. Lembra que o seu triângulo é isósceles, né? Tem dois lados iguais aqui. Então, quando você traça a altura, essa altura funciona também como mediana. E essa base que media 2 raiz de 5, ela vai ficar dividida em dois pedacinhos que medem 1 raiz de 5 cada um. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer Pitágoras para descobrir a medida da altura. Então, aplicando Pitágoras no triângulo criado pela altura. Eu tenho que h ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado vai ser 5 ao quadrado. H ao quadrado mais 5 é 25. H ao quadrado vai ser 20. E, portanto, o H é raiz de 20, que você já fez essa conta ali em cima, né? Dá 2 raiz de 5. Perfeito? Descobriu a base, descobriu a altura. Agora a gente pode ir para o cálculo da área. Em que seria a área do triângulo? Seria metade da base, que é 2 raiz de 5, vezes a altura, que também é 2 raiz de 5. Esse cara é a base, esse cara é a altura. 2 corta com 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5, vezes 2, 10. Então você chega exatamente na mesma resposta, com, vamos admitir, um pouquinho mais de conta. Tudo bem? Então, dá para fazer por meio abeceno? Dá. Dá para fazer por base vezes altura sobre 2? Também dá. Dos dois jeitos você vai chegar na resposta correta. Vamos para o item B. Determine o comprimento do raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, eu vou zerar, certo? Todas as anotações que a gente fez para o exercício, eu vou desenhar uma circunferência circunscrita ao triângulo, porque a primeira coisa para você conseguir calcular
qualquer medida que você deseje é você conseguir enxergar o que você está procurando, né? Então, eu posso desenhar uma circunferência aqui ao redor. Essa circunferência tem um centro. Como o triângulo é isósceles, certo? Lembra que a altura relativa à base, ela também é mediana, ela também é bissetriz, ela também é mediatriz. E se ela também é mediatriz, essa altura passa pelo circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita, o centro dessa circunferência. Então, vou redesenhar aquela nossa altura, porque o centro da circunferência é um ponto dessa altura. E o que a gente sabe do item A desse exercício, né? A gente sabe, por exemplo, que a altura do triângulo é 2 raiz de 5. Vou deixar essa informação anotada porque ela vai ser importante para a gente. E a gente está procurando a medida do raio, que é, por exemplo, a medida que sai do ponto O e vai para o vértice de cima. Assim como no item A, a gente tem dois caminhos possíveis para resolver o item B. O primeiro deles é pura e simplesmente o teorema de Pitágoras, né? Porque, de novo, essa medida do O até o vértice de cima é a medida do raio, mas a medida do raio também é a distância do vértice da direita até o ponto O, até o centro da circunferência. Esse segmento aqui também é raio da circunferência, né? Se a circunferência passa por todos os vértices do triângulo, a distância do centro até qualquer um dos vértices é a medida do raio. E veja, se eu sei que toda a altura mede 2 raios de 5, e esse trecho que está para cima do centro é um raio, você vai concordar comigo que o trecho que está para baixo do centro eu posso expressar como sendo a altura toda menos a medida do raio. E a gente também descobriu no item A a base desse triângulo, que era 2 raiz de 5. Essa base ficou dividida em dois trechinhos de raiz de 5 pelo traçado da altura. O que a gente vai fazer para calcular a altura? A gente vai... Para calcular a altura, não. Para calcular o raio, a gente vai prestar atenção neste triangulinho aqui. E a gente vai fazer o teorema de Pitágoras aplicado nesse triângulo. Então, vem comigo. Fazendo Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado vai ser... Então, primeira maneira, né? Vamos organizar um pouquinho melhor a nossa resolução aqui. Primeira maneira. Usar Pitágoras naquele triângulo, né? Eu tenho que hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado, raiz de 5 é um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado, o outro cateto é 2 raiz de 5 menos o raio. Então, raio ao quadrado vai ser raiz de 5 ao quadrado. Eu consigo simplificar essa raiz, né? Quadrado é a operação inversa da raiz, elas se cancelam, fica 5. Eu vou ter que aplicar o produto notável aqui, e eu vou fazer isso bem passo a passo, porque tem uma raiz envolvida. Então, eu vou fazer quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Perceba que esse r ao quadrado da esquerda vai embora com r ao quadrado da direita, eles se simplificam. E eu vou ter, por enquanto, que 0 é igual a 5 mais 2 raiz de 5 ao quadrado, que é 20. Não vou me estender muito, né? A gente calculou 2 raiz de 5 no item A como sendo a raiz de 20. Então, se você levar ao quadrado, volta para o 20. Menos 4 raiz de 5 vezes o raio. Se eu isolar esse r nessa expressão, eu vou ter que passar todo esse termo aqui da direita para o lado esquerdo, para eu isolar o r. Né? Esse termo está subtraindo o lado direito, então ele vem somando. 4 raiz de 5 vezes r vai ser 5 mais 20, que é 25. Então, meu raio vai ser 25 sobre 4 raiz de 5. E dá para a gente racionalizar esse número, né? Dá para você multiplicar por raiz de 5 em cima, por raiz de 5 embaixo. Esse raiz de 5 vezes aquele
resultam em 5, e aí posso cortar com o 25 de cima, e vou concluir finalmente que o meu raio é 5 raiz de 5 sobre 4 centímetros. Essa seria a resposta do item B. Perfeito? Isso seria o primeiro jeito de você resolver esse problema, que é simplesmente você, né, marcar o centro, ligar com os vértices, perceber que a gente consegue criar um triângulo retângulo a partir disso e resolver o problema a partir de Pitágoras. Mas tem outra solução, certo? Que funciona mesmo se a gente não tiver a facilidade de o triângulo ser isósceles, porque a grande viabilidade dessa solução vem do fato de que o centro está na altura do triângulo, e dá pra gente resolver também isso daí por lei dos sênios, e a lei dos sênios não depende de a gente ter uma altura que seja bonita, que passe pelo centro da circunferência, nem nada disso. Por que a gente pode fazer por lei dos sênios? Porque a lei dos sênios fala pra gente que se você tiver um triângulo qualquer, de lados ABC, e de ângulos alfa, beta e gama, eu tenho que lado sobre seno do ângulo oposto é uma constante, né? Então, A sobre seno de alfa dá o mesmo resultado que se eu pegar o B e dividir pelo seno de beta, que dá o mesmo resultado que se eu pegar o Czinho e dividir pelo seno de gama. E essa proporção tem como constante 2R, que é o raio da circunferência circunscrita. Justamente o que a gente está tentando descobrir aqui. Raio da circunferência circunscrita. Isso significa que, se você conseguir descobrir a medida de um lado e do seno do ângulo oposto desse lado, eu posso igualar isso com 2R e descobrir o R. E veja, eu tenho isso pronto, né? Porque eu sei que a base do triângulo é 2 raiz de 5, a gente descobriu isso no item A. Eu sei o seno de θ, a gente também descobriu isso no item A. Então, olhando para este triângulo, isso daqui foi só um lembrete, né, de como funcionava a lei dos sênios. No triângulo do exercício, como é que isso vai ficar? Eu tenho que a base B dividido pelo seno de θ vai ser igual ao 2R que eu estou procurando. A base B é 2 raiz de 5. O seno de θ que eu descobri era 4/5. Isso tudo vai ser igual a 2R. Então, vou multiplicar isso em cruz, né? Passo 4/5 para lá, multiplicando. 4/5 vezes 2R vai ser 2 raiz de 5. Você vai concordar comigo que esse 2 corta com aquele. E para isolar o R, eu passo o 5 multiplicando e o 4 dividindo. Para chegar no mesmo valor de raio, né, que é 5 raiz de 5 sobre 4, mas com consideravelmente menos conta, certo? E com a facilidade de que é um método de resolução que não depende de você ter facilidade do exercício. Você não precisa que o triângulo seja isósceles, você consegue usar essa ideia em absolutamente qualquer situação. Então fica essa aqui como sendo a recomendação de resolução do item B, assim como o meio ABC não é recomendação de resolução do item A. Perfeito? Espero que você tenha gostado da resolução e da explicação. Eu tentei ser, né, bem completo em todas as ideias que a gente podia usar para resolver esse exercício. Espero então que isso seja útil para você e a gente se vê na próxima.